Muito boa tarde, tá começando aqui mais um Money Play Podcast, o primeiro de 2024 e fazendo ao vivo aqui com você que está acompanhando aqui o nosso canal. Então, primeiro de tudo, primeiro de 2024, então já quero desejar para você um feliz ano novo, que seu 2024 seja de muito sucesso, com muita sabedoria e muita saúde para você durante esse ano. E para um desses eu consigo ajudar, né? Pelo menos ao longo dos anos que a gente vem aqui conversando através do Money Play, consigo passar algum conteúdo que te aumente em sabedoria quando o assunto é finanças, investimentos, até mesmo economia. Então, quero continuar nesse ano de 2024 propagando essas mensagens aí para você também, passando esse nível de conhecimento e sabedoria. E para você continuar recebendo tudo isso, não esquece, você que está acompanhando a gente que ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa as notificações, já deixa o like para esse primeiro episódio aí de 2024 também e manda esse episódio, compartilha com aquela pessoa que passou ano novo contigo, está se recuperando ainda, né? Ainda não está 100%, vai voltar a trabalhar só na semana que vem, então já compartilha esse episódio para pelo menos essa galera aí que passou ano novo contigo poder estar bem informado aí do que aconteceu em 2023 e as expectativas para 2024, que é um pouquinho do que eu vou falar contigo hoje também, tá? A gente vai falar sobre fechamento de 2023, dos principais índices que a gente tem aqui, a Bolsa Brasileira, né, inclusive. A gente vai falar também sobre inflação no mundo e alguns efeitos interessantes para você ficar ligado, tá? Ter atenção no que está acontecendo no mundo e saber para onde correr, né? Em casos de muita gente falando de dolarizar patrimônio, tornar a sua carteira internacional, você tem que tomar um pouco de cuidado com isso e entender quais movimentos no mundo para você não tomar decisões erradas também, tá? E por fim, falar sobre quais empresas você deve evitar em 2024. São esses tópicos que eu separei para conversar contigo nessa live de hoje, dia 2 de janeiro de 2024. Então, prepare-se, arrume-se aí no sofá, na poltrona ou onde você estiver acompanhando a gente. Se prepare aí para a gente poder entrar nos tópicos. Antes da gente começar, se você já acompanha o Money Play há mais tempo, você vai perceber que ao longo dos últimos episódios eu soltei uma série, mais do meio do ano de 2023 para o fim do ano. Soltei uma série com o tripé que poderia destravar a nossa Bolsa Brasileira. Aí eu vou só resgatar um pouquinho do conteúdo que eu passei ao longo desses episódios, dessa série que eu fiz, que foram um total de 4 episódios falando sobre esse tema. Eu vou resgatar um pouquinho sobre o que é isso, por que eu falei sobre isso, qual que é a importância, porque a gente vai falar aí da sequência para 2024 e o porquê que tanta gente errou com o ano de 2023 também. Tá? Primeiro, qual que era o tripé que poderia destravar a nossa bolsa? Reforma fiscal, IPCA, a inflação controlada, e a Selic caindo também. Tudo isso somado seria o combo perfeito, a gente pode dizer, para destravar a nossa bolsa e a gente conseguir alavancar patamares históricos, que foi o que aconteceu no final desse ano. A bolsa chegou a números, o Ibovespa chegou a números nunca antes atingidos, fechando o ano com mais de 134 mil pontos. Foi 134.185 pontos. Foi o maior patamar da história. E se a gente for puxar o fechamento de 2022... 2022 fechou a 109 mil pontos aproximadamente. Deu uma alta entre 22% e 23% de 2022 para 2023, se a gente pegar o fechamento dos 2 anos. Né? E muitos influenciadores, muitos analistas, muita gente no final de 2022 tinha uma previsão para o que aconteceria em 2023 que foi completamente fora do que aconteceu. Tá? Você deve ter visto lá, vai buscar números lá atrás, né? O pessoal falando ali de 2022, encerrando o ano, qual que é a expectativa para 2023, tome cuidado, renda variável e tal. Tá certo que até quase a metade do ano, a bolsa praticamente andou de lado, movimentou pouco. Mas, segundo o que a gente falou aqui no Money Play, esse tripé, reforma fiscal, inflação controlada e a Selic, tá? Sem pegar aqui viés político, tá? Vamos falar só da parte de números e desses 3 pontos que, somados, poderiam fazer a nossa bolsa dar uma disparada, ou pelo menos dar uma subida, o que aconteceu aí do meio do ano para frente. Aconteceram praticamente as 3 coisas, não ao mesmo tempo, mas a inflação já estava vindo controlada, consequentemente abriu espaço para a Selic começar a ter alguns cortes, e foram cortes bem modestos, tá? Meio ponto percentual para cada reunião do Copom, estava em 13,75% e acabou fechando o ano em 11,75%. A gente abriu 2023 a 13,75%,
fechamos 2023 com 11,75. Então, esses dois movimentos eles aconteceram, o que já faria algum efeito ali para o Ibovespa ele subir, mas teve também a aprovação da reforma fiscal, que ainda não está 100% implementado, o texto foi revisado e tudo mais, mas já foi encaminhado. Esse era um passo que estava travado, pelo menos nos 3 episódios da série que eu fiz, estava travado. No 4º episódio, teve ali o destrave da reforma fiscal e ela foi aprovada em alguns pontos, com algumas ressalvas, textos ainda para serem corrigidos, mas foi aprovada, o que fez com que a bolsa ela desse essa disparada nessa reta final de ano. Então, só recapitulando aqui, o Ibovespa abriu o ano a 109, fechou o ano a 134, 185 mil pontos, tá? É uma alta aí de quase 23%. Outros indicadores importantes, já falei da Selic aqui, a gente fechou a Selic o ano com 11,75%, o CDI, que vem logo ali, né, na rabetinha da Selic, bem pertinho, 11,65%, o IPCA 4,68% dentro da meta e o IGPM com menos 3,18%. Eu quero abrir um parênteses aqui para o IGPM, porque você tem contrato de aluguel, você é inquilino, então vai pedir para o seu o dono, né, o seu senhorio, ele baixar o seu aluguel, tá? Porque o IGPM é o índice que corrige os aluguéis. Alguns contratos já não, hoje já estão mais pelo IPCA, porque um tempinho atrás o IGPM bateu 30% no recorte de 12 meses, e aí o pessoal achou um pouquinho fora do normal, fora da casinha, e ajustaram ali para o IPCA alguns contratos. Mas se o seu ainda é reajustado pelo IGPM, o normal é o seu aluguel nesse ano ele ter uma queda, tá? Então fica ligeiro com isso daí, porque você pode ter uma queda aí no seu aluguel, se você pedir. Se não pedir, tenho certeza que ninguém vai entrar em contato contigo falando para você pagar menos, tá? Aí, voltando só para o pontinho que eu falei, por que o pessoal errou tanto na previsão. A gente falou aqui sobre o tripé. Então, isso era uma base, é um método, né? A gente pode dizer, de olhar para indicadores que de fato podem impactar na bolsa, podem impactar no maior índice que a gente tem aqui no Ibovespa. Quando você olha só o viés político, ou que muita gente viu, só tendências de mercado, pegando, não falando tanto de política, mas os períodos em que tivemos governos, por exemplo, do Lula lá atrás, Lula 1, Lula 2, setores que deram uma disparada, como por exemplo o varejo, com esse cenário, o pessoal pensou, bom, se lá atrás, Lula 1, Lula 2, varejo deu uma disparada, então agora ele voltou, a tendência é que ele incentive isso de novo. Até teve uma tentativa, mas ainda não pegou, e o setor de varejo foi um dos mais prejudicados no ano passado, foi um dos que mais sofreu. Eu vou lançar aqui ainda dentro do próprio Money Play aqui o fechamento de 2023 para alguns setores, mas eu já vi, né, assim como vários outros episódios que eu acabei gravando aqui ao longo do ano, o varejo foi um dos piores setores no ano passado. Das piores empresas do Ibovespa, 4 estão no setor de varejo. Das 5 piores empresas do Ibovespa no ano de 2023, 4 são do setor do varejo. Então foi um setor que apanhou muito. Então muita gente, muitos influenciadores, analistas, alguns especialistas, vou colocar aqui entre aspas, porque o especialista vai tender a analisar número e informação, e não vai muito pelo viés, pelo discurso. Quem analisou mais profundamente os dados, foi o que a gente passou aqui ao longo do ano passado também, ia perceber que não estava tão difícil de visualizar essa alta do Ibovespa, destravando aqueles pontos que a gente tinha comentado já. Quem ficou mais preso no viés político, nos discursos, o Lula foi para não sei qual país, e lá ele falou tal coisa, discursou na ONU. Quem ficou mais preso nisso acabou se apegando a alguns vieses que, no fim das contas, acabaram não se concretizando, tá? Então, a bolsa teve uma boa alta, sim, durante uma boa parte do ano andou um pouco de lado, mas uma boa alta por conta desses 3 pontos que eu comentei. A reforma fiscal, IPCA e Selic estavam segurando essa alta nos resultados, tá? Falando em resultados só em valorização do índice, tá? E eles se encaixando, isso acabou facilitando essa alta no final do ano, tá? Além disso, a gente pode observar o seguinte, o PL da bolsa hoje, ele está em 7,99, tá? Um PL de 7,99, preço sobre lucro de 7,99. O que muita gente pode falar, pô, mas a bolsa deu uma esticada agora, ela valorizou muito, tá? Se a gente for analisar em preço sobre lucro, ainda está em patamares muito mais interessantes do que, por exemplo, 2018 e 2019.
Se você for olhar aí o PL da Bolsa nesses períodos, a gente vai achar o PL na casa dos 2 dígitos, tá? Então, PL de 14, 15, PL de 20, por exemplo, em algum momento desse intervalo 18, 19, chegou a bater mais de 20, 24 PL, nesse período. Então, ainda assim, tem espaço para a gente conseguir construir coisas muito positivas, escolhendo boas empresas, porque, em teoria, olhando só o PL, a Bolsa ainda está em patamares bons, ainda está barato, levando em consideração tudo que o Brasil construiu ao longo desse ano também, né? Falando de que o Brasil teve uma classificação de risco melhorada ao longo de 2023, então tudo isso faz a gente imaginar que a gente ainda está num patamar, sim, interessante. Falando de preço sobre lucro, então a Bolsa ainda está barata. Tá? Outro ponto que muita gente acabou se equivocando, até se você puxar o Boletim Focus no final de 2022, pega lá os últimos Boletins Focus divulgados em 2022, a expectativa do dólar era ele fechar em 5,27 em 2023. Só que o dólar acabou fechando o ano em R$ 4,85. Então, foi bem abaixo da expectativa, tá? Para comprovar que o dólar é aquele negócio, né? Vários economistas passaram aqui no Money Play e todos eles falaram, tentar prever o dólar é a mesma coisa que você queria acabar com a sua carreira. De fato, é muito difícil o pessoal conseguir prever quanto vai estar o dólar. Você pode ser um pouco mais sagaz nesse ponto e fazer igual a previsão do tempo, né? Tem 50% de chance de chover e 50% de chance de não chover. Ou chove ou não chove. Basicamente é isso. No dólar você vai falar, pode fechar em R$4, pode fechar em 6 em 2024. Então, vamos descobrir só no fim do ano de fato, né? Mas é muito difícil realmente prever o dólar, só que fechou muito abaixo das expectativas e teve a maior baixa anual do dólar desde 2016. O dólar ele caiu 8,08% no ano de 2023. Então, em ano, foi a maior baixa desde 2016, tá? O que é interessante a gente observar, falar, o dólar caiu, bacana, quer dizer que o Brasil está indo muito bem? Não só isso, que o Brasil teve a sua classificação de risco aumentada, então sinais positivos a gente pôde ver aqui sim, mas aqui lá nos Estados Unidos estava uma bagunça, você deve ter acompanhado aí ao longo do ano, se não pelo Money Play, mas com certeza por outras fontes também, de que taxa de inflação lá nos Estados Unidos começou a crescer bastante, taxa básica de juros lá começou a ser aumentada também, igual a nossa Selic aqui, o Fed aumentou as taxas lá nos Estados Unidos justamente para tentar controlar a inflação, mesmo efeito que a gente tem aqui do Banco Central aumentando a Selic, tá? Só que agora está num período de estabilização. Lá parece, ou tudo indica que a partir de agora eles vão manter por algum tempo essa taxa e depois começar um ciclo de cortes também, assim como nós fizemos aqui ao longo de 2023 já, tá? Então, no ano de 2023 lá teve essa bagunça, o que acabou impactando aí na cotação do dólar. Isso não só no Brasil, mas no mundo. Tiveram outras moedas que se valorizaram em relação ao dólar em 2023. Agora, falar de um ponto mais importante do que a variação cambial do que o dólar mesmo, que é a inflação de alimentos no mundo. Tá? A gente puxou um estudo aqui, foi feito pelo Banco Mundial, World Bank, e a gente pegou 9 países e a inflação de alimentos em 2023 para esses 9 países. São países importantes mundialmente, claro, relações comerciais com o Brasil também, mas por que é tão importante esse indicador? Quanto maior a inflação de alimentos em um país, isso é um ponto que a gente tem que ficar muito atento. Porque se a inflação de alimentos ela for muito alta, quer dizer que os preços dos alimentos eles estão subindo bastante e as pessoas vão ter que priorizar a compra do alimento a comprar outras coisas, como, por exemplo, trocar celular, trocar de carro, fazer compras de roupas, entre outras coisas, porque alimento é básico. Então, a gente tem que comer, fato. Então, se os alimentos começam a ficar muito caros, as outras coisas vão ocupando menos parte do orçamento das famílias. Então, quanto maior a inflação de alimentos em um país, a tendência é que esse país ele caminhe rapidamente para uma situação complicada, falando de economia, crescimento. Então, bem possível e provável que ele acabe entrando em recessão ou que ele tenha bastante problema econômico aí ao longo de alguns meses, talvez anos, tá? E aí pegando, não é um ranking, tá? Eu só separei aqui alguns países importantes, vou falar quais são e vou falar qual foi a inflação de alimentos nesses países. Estados Unidos, inflação de alimentos em 2023, 5,7%. Alemanha, 13,7%.
A Alemanha, um dos mais altos aqui, né? Terceiro entre os que eu separei. A França, pouco maior que a Alemanha ainda, 14,3% a inflação de alimentos. A China, que é um baita de um produtor também, 2,3%. Inglaterra, 17,5%. De todos aqui que eu separei, a Inglaterra foi a maior inflação de alimentos desse ranking aqui, não a do mundo, tá? Tem alguns outros países que chutaram o balde aqui mesmo, mas desses 9 que eu separei, a Inglaterra foi o maior, com 17,5% de inflação nos alimentos. A Índia, o grande produtor também, e o segundo país mais povoado, mais populoso do mundo, 4,6%. Japão, 9,8%. Austrália, 8%. E aí, por último, separei aqui o Brasil também. O Brasil, em 2023, teve uma inflação dos alimentos de 4%. Então, foi menor que Estados Unidos, foi menor que a Índia. Aliás, só foi maior dessa lista que eu separei aqui do que a China. Só, que foi 2,3%. Os outros todos, o Brasil foi bem menor. Tá? O que a gente observa? Um destaque aqui especial para a Europa. A Alemanha e França. A Inglaterra, né, também faz parte da Europa, está ali, Reino Unido. Todos esses países tiveram uma alta bem considerável, né, os três aí na casa dos 2 dígitos. Então, na Europa as coisas realmente não estão fáceis, né? Se a gente for olhar, elas não foram fáceis ao longo de 2023 e não tem uma tendência tão grande aí a melhorar. Tá? A gente vai acompanhar, claro, ao longo de 2024 o que vai acontecer, mas não tem perspectivas de uma grande melhora lá no cenário econômico. Aí, Estados Unidos, 5,7% acima do Brasil, abaixo, né, de Austrália, abaixo de Japão, mas ainda assim algo que o americano não estava acostumado. A tendência é que ao longo desse ano, que tem eleições presidenciáveis lá nos Estados Unidos também, mas a tendência é que ao longo desse ano, com cortes na taxa de juros norte-americana, isso volte a ficar mais controlado, tá? Que essa inflação, ela também, é claro, igual foi aqui no Brasil, né? O certo seria a inflação estar controlada e eles começarem a corte na taxa de juros, né? Seria o mais interessante. Mas como tem essa tendência mesmo de ter estagnado ali a taxa de juros, então a expectativa é que lá para o ano de 2024 a gente tenha também uma inflação de alimentos um pouquinho menor. Tá? Mas é só expectativa, não é uma previsão, né? Não tenho nenhuma base aqui igual a gente falou ao longo de 2023 sobre a Bolsa Brasileira como destravar, mas é uma expectativa que a gente tem de uma redução na inflação norte-americana. Tá? Então, esse dado da inflação dos alimentos, vale a pena você acompanhar, você ficar mais atento a esse tipo de informação, justamente porque países que têm a inflação dos alimentos mantida por muito tempo, uma alta inflação dos alimentos, dá indícios de que a economia vai passar por dificuldades por mais tempo. Tá? Vê o caso da Argentina. A Argentina chegou a bater mais 100% de inflação dos alimentos. Então, se você for pegar a situação econômica do país, realmente estava bem complicado. Então, a gente tem aí alguns indicadores que mostram, caso a inflação de alimentos no país ela dure muito tempo, realmente é um caso complicado aí para a gente não expor o nosso patrimônio a esse país, né? A gente pode dizer. É melhor a gente evitar. Tá? Assim como se você for avaliar uma boa empresa, e é o que eu quero comentar agora, para a gente poder finalizar aqui os tópicos que eu separei, que é quais empresas a gente deve buscar para investir em 2024. Tá? Não foge muito do que a gente já fala aqui ao longo de todos os nossos episódios, com o pessoal que eu entrevistei, né, os episódios que eu faço sozinho aqui do Money Play também. As empresas que a gente deve buscar investir, elas são aquelas que vão apresentar bons números. E as que a gente deve buscar evitar, que se a gente for olhar para o Ibovespa, você fala, pô, minha carteira esse ano ela bateu o Ibovespa. O Ibovespa fez ali 23%, tá, jogando aí para cima um pouquinho, 23% em 2023, então a minha carteira, eu consegui fazer 50%, eu vou buscar fazer 100%, 200%. Beleza. Se você quiser superar o Ibovespa, uma boa medida é você tirar as empresas que estão no índice, que não prestam, que não tiveram um bom resultado, né, que reportam números ruins já há algum tempo. Porque o Ibovespa tem boas empresas e tem empresas que não são tão boas assim, pelo menos em resultados. Tá? Então, é isso que eu quero passar agora. Quais empresas que você deve evitar aí para 2024? A primeira da lista, já falei aqui várias vezes, mas são aquelas empresas que estão endividadas.
Não vou falar o nome das empresas. Se você quer saber quais são, olha lá o índice, quais empresas compõem, vai setor por setor, aí indiferente, mas olha lá o índice e vê quais empresas da bolsa estão endividadas. Ah, Fabrício, mas fala aí qual que é o ticker, fala qual que é... Não, tá? Então, se você acompanha o Money Play há mais tempo, você sabe que aqui a gente não faz isso. Não dá dica de investimento nem nada, a gente incentiva sempre o estudo e a buscar informação. Então vai lá e vê quais empresas que fazem parte do Ibovespa que estão endividadas. Essas daí, tira da lista. Já não faz sentido essas empresas que estão endividadas fazerem parte da sua carteira. Então, empresas que estão endividadas. Segundo ponto de empresas que você deve evitar para 2024. Aquelas empresas que o crescimento médio nos últimos 5 anos foi mais baixo que a inflação. Por quê? Pô, Fabrício, mas a empresa está crescendo. Tá crescendo. Mas ela está perdendo para a inflação nos últimos 5 anos? Na média de crescimento? Tá perdendo. Então quer dizer que você está perdendo poder de compra, você está deixando de ganhar dinheiro, tá? Apesar de, eu coloquei 10 mil e hoje eu tenho 13 mil. Pois é, mas a inflação nos últimos 5 anos, ela foi superior a 30%, por exemplo, só para a gente fechar a conta aqui, foi superior a 30%. Fala, então, você está deixando de ganhar dinheiro, tá? Você está perdendo poder de compra. Então, se essas empresas elas estão com uma taxa de crescimento inferior à inflação, aí é só fazer uma comparaçãozinha básica, inflação dos últimos 5 anos, e ver o crescimento da empresa nos últimos 5 anos. Está menor que a inflação? Endividadas e empresas que crescem menos que a inflação nos últimos 5 anos, tira da lista também. E por último, aquelas empresas que têm um aumento no custo, mas a receita ela acaba não acompanhando. Por quê? É muito simples. Aí você pode pensar até como pessoa física mesmo. Tá? Se você for pensar aí na sua casa, se você tem um aumento salarial, você aumenta os seus gastos. É o normal, que acontece com a maioria das pessoas. Pô, tive um aumento salarial, meu gasto ele vai acabar aumentando também. Certo? Normalmente é isso que acontece. Tá? Mas e se você não tiver o aumento salarial, mas você aumentar os seus gastos? Você fala, pô, eu ganhava 10, passei a ganhar 15. Meu gasto era 5, passou para 7,5. Você ainda está conseguindo salvar ali metade daquilo que você ganha. Beleza? Beleza. Mas, se o seu ganho ele é 10, continua 10, mas você passa a gastar 7,5, o que vai acontecer? Você passa a gastar 6 no outro ano, passa a gastar 7 no outro, 8 no outro, isso vai espremendo a sua margem de lucro, a margem que deveria sobrar para você. Para as empresas é a mesma coisa. A empresa ela passa a ter um aumento nos gastos, mas a receita ela não acompanha, ela não aumenta. Quer dizer o quê? Está espremendo a margem dessa empresa. Quer dizer que pode acontecer de daqui a pouco ela começar a dar prejuízo. Tá? Então, uma empresa que tem os custos crescentes e a receita não, também é o terceiro ponto aí para você tirar da sua frente, tirar da lista de empresas para investir. Essas são aquelas que você deve evitar em 2024. E as que você deve acatar para a sua carteira são as que fazem o oposto disso. Empresas que não estão endividadas, empresas que não têm o custo crescente, sem crescer a receita, que o custo da empresa está aumentando, mas ela está aumentando a receita também? Tá aumentando até mais do que está aumentando o custo, proporcionalmente. Então, show. Não é problema gastar. O problema é gastar e não aumentar o ganho. Aí é problema. Tá? E aquelas empresas que têm um crescimento superior à inflação dos últimos 5 anos. Está crescendo? Tá crescendo mais que a inflação? Tá, também. Não quer dizer que você deve investir em todas que tenham isso. Aí você vai analisar os números mais a fundo, né? Analisar se esse crescimento ele também é saudável, se é um crescimento muito acima da inflação, se essa empresa ela ainda tem perspectivas de continuar crescendo, ou se ela já gastou toda a estamina até agora 2023. Então, evite essas empresas que estão endividadas, crescimento menor do que a inflação e que tem um custo maior, um custo crescente maior do que o ganho, do que a receita, que aí com certeza você já vai estar num bom caminho. Dentro do Ibovespa, tem empresas que têm ou um ou mais desses 3 pontos para você evitar. Se você analisar o Ibovespa e só tirar essas empresas, a tendência é que você tenha aí um retorno melhor do que o Ibovespa também, porque você vai limpar aquilo que não presta dentro da carteira teórica do Ibovespa. Tá legal? Então, para 2024 ser um ano de bastante sucesso nos investimentos, essa já é uma boa dica, já vale aí a live que você está acompanhando aqui do Money Play, tá? Então, de tópicos que eu tinha separado para falar aqui eram esses, tá?
achei bons pontos interessantes aí de serem trazidos para 2024, para a gente começar bem o ano, começar bem informado, fundamental. E fica aí a expectativa para o que vai acontecer dentro desse ano. Se a gente tem aí a expectativa da Selic ela continuar caindo, ao que foi já falado no ano passado, né? Na última reunião do Copom, a ata do Copom já deixou isso muito claro. Se a inflação continuar controlada, a tendência é que a gente tenha queda na Selic, mais meio ponto percentual por reunião também. Até chegar ali numa margem saudável, a gente pode olhar de 7%, talvez 8% da Selic, se a inflação estiver controlada. Então, essa é uma tendência que pode se manter dentro desse ano. Reforma fiscal também avançando. A tendência é que o tripé se mantenha, né? Inflação controlada, Selic caindo e a reforma fiscal emplacando, avançando lá no Congresso. A tendência é que a Bolsa ela continue aí tendo altas, né? Talvez não o destrave que teve no ano passado e a grande corrida, né? O grande rally que teve aí no final do ano, mas que sim continue tendo altas, e alguns setores, como eu falei em episódios mais recentes do Money Play, tendem a se beneficiar com tudo isso que pode acontecer, tá? Um bom setor é o setor da indústria, tá? Também tende a se beneficiar com esse tipo de manobra, tá? Bom, dos tópicos que eu tinha para passar eram esses, tá? A live a gente vai fechando por aqui, tá? Pontos interessantes que você pode continuar acompanhando em episódios do Money Play. A gente vai com certeza ao longo desse ano fazer muitos episódios, falar com você que está acompanhando a gente, acompanhou durante os últimos anos, que vai continuar acompanhando agora em 2024, falar sobre outros tópicos, né? Falar sobre o que pode alavancar ainda mais os resultados da nossa bolsa, porque eu já vi previsões aí de 170 mil pontos a bolsa fechar esse ano. O pessoal gosta de no final de um ano soltar ali umas previsões que vão causar algum impacto, né? Seja positivo, um impacto absurdamente positivo, seja algum impacto negativo, né? Vi gente falar que ia fechar em 90 mil e vi gente falando que ia fechar em 170. Manda aí o seu palpite. Quanto você acha que a bolsa vai fechar no final de 2024? Mas na dúvida, acompanhe a gente aqui. Vou trazer sempre informação nova para vocês, informação que vai te ajudar a tomar boas decisões, como tem sido aí nos últimos anos. Combinado? Então agradeço muito sua presença aqui, por ter acompanhado essa live, e te encontro em um próximo episódio do Money Play, numa próxima live que a gente fizer aqui também, YouTube, Instagram. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram, você que está acompanhando pelo Instagram, segue a gente, você que ainda não segue, e você que está aqui no YouTube, se ainda não é inscrito, se inscreve, deixa o like já, compartilha essa live depois que a gente subir ela completinha, compartilha para as pessoas que não conseguiram assistir, e me encontra no próximo episódio do Money Play. Combinado? Prazer ter você aqui, bom 2024, saúde, sucesso, sabedoria, muita prosperidade. Até o próximo Money Play.